sou um homem branco, sou careca, tenho sobrancelhas bem escuras, uma barba cerrada, bem fechada também, bem escura. Tô usando uma camiseta que ela é uma camiseta parece meio creme, e minha situação emocional agora, eu tô me sentindo muito apreensivo e feliz ao mesmo tempo de estar aqui nesse podcast incrível. Boas-vindas! Aqui Marcelo Pires, da Consolidar Diversidade nos Negócios. Eu sou um homem branco, barba preta, com fios grisalhos, cabelos pretos. Estou usando hoje uma blusa azul clara e estou aqui no nosso estúdio da Consolidar, onde eu tenho no meu fundo uma parede de tijolinho com um quadro verde. E eu estou com um convidado aqui, cara, mais que especial, que é um irmão meu, Dan. Você é um irmão meu, cara. Dan Lima, que além de um irmão, um amigo fraterno, ele é um solar da família Consolidar e tem uma empresa fantástica, que é a Salamandra, que vocês vão entender tudo sobre isso agora. E eu quero te trazer aqui, meu irmão, para o nosso Pode Incluir. Seja muito bem-vindo, Dan. É uma honra estar aqui com você. Seja bem-vindo, meu irmão. Então, prazer enorme estar aqui. É uma sensação estranha estar do outro lado, né? Porque geralmente eu estou na produção e estar aqui falando, estar aqui participando é uma grande honra, né? De estar testando como é que é vivenciar esse outro lado. Estou um pouco nervoso, você vai ter que me ajudar aí. Talvez eu fique um pouco apreensivo aí, mas eu estou muito feliz e muito grato de estar aqui. É muito recíproco, eu tenho muito carinho por você, né? A gente vai contar um pouco da nossa história, que já é longa, né? Mais de 10 anos aí. E eu acho que as nossas histórias, elas não se cruzaram à toa. Então, eu acho que hoje é um símbolo, um simbolismo muito grande. Muito obrigado por estar aqui. Eu super concordo. Para quem não sabe, Dan Lima, solar e dono da Salamandra, tudo que vocês veem relacionado à parte de vídeos, acessibilidade, todo o material que a Consolidar produz, é esse cara que faz conosco. Então você vai ver muito material bacana nosso. O Pode Incluir, né, de cabo a rabo, é Dan que produz, que é um barato, né, Dan? Porque o Pode Incluir, que é esse que a gente está aqui hoje, ele estava falando que estava sempre nos bastidores, que geralmente ele está aqui, hoje está o time dele aqui, está o Fê, né, cuidando da gente. E é muito legal, Dan, porque a gente tem muita honra, a gente recebe muitos elogios do Pode Incluir, muitos elogios. Até porque você sabe que tem muita coisa que sai aí naquele modelo do diversity washing, né? Então vamos colocar libras lá só para o pessoal ver que a gente está colocando. Mas a própria pessoa da comunidade surda critica muitas das vezes porque é uma pessoa que ainda, respeitosamente dizendo isso, né, não está tão habilitada ainda com o conceito, a tradução ainda em português, enfim, a acessibilidade, a audiodescrição que a gente começou aqui, né, fazendo também, com todo o cuidado que a gente tem. Então, assim, é muito importante dizer que o papel que você faz, né, junto a Consolidar, via Salamandra, Dan Lima, é fundamental, meu irmão. Você é um solar muito querido e parabéns pelo esse trabalho do podcast, do Pode Incluir e tantos outros clientes, né, que a gente tem, que a gente atende juntos por isso. Então, Dan, glorioso, tá? Agora eu queria te perguntar, aquela pergunta tradicional, quem é Dan Lima? Bom, quem é Dan Lima? Bom, eu sou um adulto, não tão jovem assim, mas jovem ainda, tenho 32 anos. Eu sou um grande apaixonado por arte, sou um grande apaixonado por audiovisual, mas ao mesmo tempo também sou muito apaixonado por comunicação. Eu me formei em rádio e televisão, né? Acho que nem sei se tem ainda esse curso, porque as coisas vão evoluindo tão rápido que na metade do meu curso, que se chamava Rádio e TV, né? Quando eu comecei o curso, depois virou Rádio, TV e Vídeo, e hoje eu nem sei mais como que tá, porque, né, a comunicação ela vai mudando, vai evoluindo, né?
Mas eu sou um grande apaixonado por comunicação em todos os seus aspectos, todos os seus sentidos. Não é à toa que a gente sempre está conversando sobre rede social, sobre posicionamento, sobre outras coisas também, né? Mas o meu chamado foi pro audiovisual. E eu sou uma pessoa muito intensa. A minha esposa Bruna, ela sempre fala isso, que eu sou muito intenso, né? Então, as coisas, isso tanto para um lado positivo também como um lado negativo. Você pode ter certeza que eu vou ser de verdade, né? A gente sabe disso, o quanto a gente convive, né? Eu sou muito de verdade. Então, quando eu falar algo que às vezes eu acho que tem que ser falado, eu vou falar. Quando eu vou gostar de verdade. E eu acredito muito nisso, assim, da gente ser de verdade, né? E eu sinto muito que esse propósito, esse chamado que eu tive com relação ao audiovisual, ele está muito ligado também a pessoas. Então, é muito engraçado que na minha carreira, né, estando à frente da Salamandra Filmes, que é uma produtora de vídeos, que trabalha muito com inclusão, com diversidade, com o terceiro setor no geral. E é muito engraçado que essa ligação, Telão, foi uma ligação que aconteceu de forma natural. Eu iniciei minha carreira na Fundação Dorina, que é uma fundação para pessoa com deficiência visual. Eu entrei trabalhando com audiolivro. Eu trabalhava no estúdio lá da fundação, né? E, de repente, eu comecei a me introduzir ali na parte de vídeo, comecei a fazer algumas coisas de comunicação interna, que, inclusive, foi o momento que a gente se conheceu, né? O Telão, ele tinha um escritório por lá também, e a gente se conheceu lá, né, Telão? E eu lembro que a gente fez um vídeo te apresentando lá na comunicação interna, apresentando toda a sua equipe, e foi um momento que a gente se conectou, né? Pô, faz tempo, hein, meu irmão? Faz Tempo, hein? Faz. Se eu não me engano, foi 2014. Você vê que legal, quanto tempo a gente tá juntos trabalhando, de lá pra cá, a gente não se largou, né, cara? A gente não se largou. E a Salamandra, conta um pouco mais ainda no Quem é Você, depois eu vou pra próxima que você conhece. Conta um pouquinho mais do que mais a Salamandra faz. A gente tem alguns clientes, né, que a gente trabalha juntos, que faz esse processo, mas explica pra turma o que é Salamandra. Conta pra gente um pouquinho. Tá. A Salamandra Filmes, ela surgiu como uma produtora audiovisual para trabalhar a parte de comunicação de empresas, não necessariamente ligada à inclusão e diversidade, mas como eu falei, a gente acaba atendendo muito, muito esse tipo de público, mas a gente produz vídeos institucionais, a gente produz bastante coisa em EAD, né, videoaulas, a gente trabalha fazendo bastante, e além disso, a gente também tem essa expertise de acessibilidade. Podcast também, né, que a gente está produzindo aqui, pode incluir, mas essa expertise que a gente tem de acessibilidade, de criar uma linguagem audiovisual que não seja focada só em atender demanda, como você disse, né? Hoje em dia existe muito a situação de atender demanda. Como por exemplo, algumas necessidades que você traz na questão da Consolidar, de ter, por exemplo, empresas que acabam contratando o serviço da Consolidar só para cumprir cota, né? A gente sabe que existe isso também na parte do audiovisual, né? Existem algumas leis que obrigam, por exemplo, né, quando uma produção audiovisual, um filme, ele tem aporte de lei de incentivo à cultura, por exemplo, ele necessariamente precisa ter, né, acessibilidade, libras, legendas, enfim, tem uma cota também que você precisa cumprir. Só que a nossa visão, né, por a gente ter toda essa ligação com a diversidade, com a própria inclusão, é fazer isso bem feito. Não é fazer de qualquer jeito, com qualquer pessoa, é a gente ter um cuidado na construção, né? A gente estava falando aqui no background, né, até antes de começar, que eu estava falando, Telão, eu queria ver alguma forma da gente tentar otimizar a nossa produção, porque assim, como é uma produção que tem muito olhar para acessibilidade, tem muito cuidado, é óbvio que a gente leva um pouco mais de tempo para isso fazer acontecer. Existem validações que a gente faz com a equipe da Consolidar, especialista, o Júnior, especialista. Juninho, tem o Juninho envolvido, tem a Sandra envolvida, tem Enzo envolvido, tem você e tua equipe também, todos nós juntos. Assim, esse rigor, né, esse cuidado que você tem, Dan, e Consolidar juntos, né, é muito importante, né, porque é o que fala, porque você ter a audiodescrição
de um jeito que não atende de verdade, ou ter Libras de um jeito que não atende de verdade, ou tem lá a tradução, né, no IA, só que ainda... Porque é punk você pegar tudo que a gente está falando aqui e usar um aplicativo. Aqui é tudo na unha, no carinho, viu? Nada. Uhum. Porque hoje em dia, por exemplo, tem softwares que eles vão capturar, né, a nossa fala, né? Então, assim, a gente está conversando aqui, o microfone vai capturar o áudio e aí o software vai lá, ele vai traduzir isso e ele vai automaticamente digitar ali pra gente. Só que existe um cuidado muito grande ali de, por exemplo, fazer correções de palavras que não vai conseguir identificar, porque uma coisa é você trabalhar com a linguagem escrita, né? Outra coisa é a linguagem falada. A gente acaba utilizando gírias, a gente tem alguns vícios de linguagem, tem pessoas que têm uma dicção melhor, outras um pouco não tão boas, né? Então, isso faz com que a gente tenha que utilizar, hoje a gente usa a inteligência artificial para poder fazer essas legendas, só que ao mesmo tempo existe todo um carinho mesmo de olhar, de bater, de verificar, revisar, para ter o cuidado de ter um português correto, um cuidado da gente botar os interlocutores certinho de quem está falando ou não. E isso é sempre validado com a equipe da Consolidar. E a gente tem todo um cuidado, né? A gente fez todo um processo, a coisa foi evoluindo, né? De como vai ser o posicionamento das câmeras, como a gente vai fazer o cenário, coloca isso, tira aquilo dali, e vamos... a gente tem até um cuidado de, tipo, as câmeras que a gente utiliza aqui, elas são específicas, elas são câmeras diferentes, então, até antes de começar, eu falei, essa daqui é 6.500 e tal, porque esse é um cuidado que a gente tem de, beleza, essa câmera tem um tipo de qualidade, aquela tem outra qualidade, aquela tem outra, então, o que a gente está querendo aqui, né? Então, tem todo um conceito por trás, né? Toda uma complexidade e a gente tem que estar muito atento de pensar assim, que a gente quer entregar o melhor na parte visual, o melhor na parte da comunicação, que aí já entra a parte criativa que a gente tem da abertura do programa, de mostrar a pessoa. Isso foi uma brincadeira, foi um insight que eu tive, que eu fazia eu trabalhava numa produtora de vídeo que tinha uma entrada meio que parecida assim, que a gente fazia... Eu nunca te contei isso. Mas a gente fazia para a Livraria Cultura. E era uma abertura meio que nessa pegada. Na verdade, assim, só apareciam uns letterings na tela e aí o entrevistador ia conversando na livraria e eles iam conversando entre si e depois começava o programa de entrevista. E eu meio que falei, puxa... Vamos fazer uma coisa assim, de trazer para a nossa linguagem esse lance do Marcelo conversando com a pessoa, recebendo a pessoa, e ao mesmo tempo ele fazendo a autodescrição dele, que tem a ver com acessibilidade. E virou uma linguagem, né? Virou a nossa linguagem, né? E o que eu me orgulho muito de dizer é que o Pode Incluir, ele é um podcast que ele é diferenciado. Diferenciado por ter essa abertura, ele é diferenciado por ele ter uma vinheta de abertura que emociona de verdade, ele é diferenciado pela acessibilidade que ele entrega, então é algo que se manifestou e que me deixa muito feliz. E você lembra como ele surgiu, né? Eu lembro. Que a gente estava conversando, como é que foi? Foi numa reunião, não foi, Telão? Foi numa reunião que a gente começou a pensar, né, e tanta gente querendo dar testemunho, dar depoimento sobre tudo que a gente faz juntos, né? E aí você falou, que tal ser, né? Não sei se você vai lembrar, mas que chegou que eu falei sobre uma referência de podcast. Putz, é verdade. Você lembra disso? Falei, tem um podcast aqui que é Vozes da Inclusão. Exatamente. Lembra disso? Exatamente. E aí você chegou e falou, peraí, Vozes da Inclusão, esse podcast eu fiz. É nosso. Podcast. Pô, é sensacional, você lembra? Tem uma referência, foi muito legal isso aí, tem uma referência que é Vozes da Inclusão, e era o podcast que a gente fazia na época da pandemia. Que a gente começou com isso na época da pandemia, entrevistar uma galera super legal, e Vozes da Inclusão, inclusive o nosso slogan o Pode Incluir, Vozes da Inclusão. Dan, eu tô lembrando aqui uma coisa legal, né, gente? E assim, para quem tá entendendo o que Dan faz, com essa simplicidade toda desse cara aqui, e essa transparência, a realidade que você é, né, Dan? Que eu adoro trabalhar contigo, já te falo de cara, assim, para todo mundo ouvir. Uma outra característica do Pode Incluir é que a gente fala coisas que às vezes a gente não fala no dia a dia, né? Você sabe que a gente gravou aqui juntos, né, da Samuel Lima, que é presidente do TRT 15ª, um grande querido amigo, e ele falou, até me ligou depois, falou, eu falei coisas aí
que nem para os meus amigos eu não sabiam, né? Então você já está contando uma aí, né? Olha, eu estou contando o que a gente nunca tinha conversado. Então, é mais uma característica do Pode Incluir. E Dan, e é muito legal, cara, ter você aqui. E eu queria saber um pouco mais sobre Dan Lima. Quem é Dan Lima quando ninguém está olhando? Eu lembro que você falou que a arte e a música te conectam, né? Sim. E eu estou pensando, se você falar o que eu estou imaginando falar, aqui não tem corte, que é assim, ó. Depois, no final, sabe que música conecta a humanidade. Não sei se vocês sabiam, mas as partituras é uma linguagem, obviamente para aquele que está vendo, é uma linguagem que é universal. Isso é muito legal. O Braille também é uma linguagem universal. São poucas, né? Você vê Libras, por exemplo, Libras, ela é territorial. Então, Libras, que é a língua brasileira de sinais, é só no Brasil. Então, são alguns sinais que você pode fazer em outro lugar, em outro país, que você vai entender Libras. Mas a partitura musical, ela é uma única no mundo inteiro. Isso conecta, né? Então você pode estar na Ucrânia, você pode estar em Salvador, você pode estar em qualquer lugar do mundo. Se a pessoa souber ler, que tem uma demanda, uma baita disciplina, você vai se identificar. E aqui também a música conecta, porque o Dan tem um tipo de música que eu também gosto, e eu tenho outro tipo de música que você também curte, né? E que depois a gente pode, se der, né, nesse Pode Incluir aqui vai ser uma grande virada, a gente pode dar um takezinho de cada uma delas, né, Dan? Por favor. Olha, a promessa tá dada, vamos ver se ele vai cumprir vamos agora. fazer. Ele é o dono da bagaça aqui. Não, e como vocês estão vendo, tem um piano ali, né? Aqui ao fundo, né? E, Telão, você vai ter que tocar pra gente. Pronto, eu faço aí, questão, né? A gente tem que botar essa palhinha aqui. E eu quero escutar a tua voz depois, Fechou. que eu sei que você foi quase... Esse cara quase foi embora pro Japão. O Japão, foi. De uma banda de rock and roll, assim, não é rock and roll, é mais que rock and roll, né? É metalcore. É metalcore. E o cara quase levou ele embora da gente. Então, assim, ó, privilégio você estar aqui. Que bom que você não foi. Que pena, que bom, né? Que pena e que bom, né, Dan? Sim, sim. Mas eu quero que uma palhinha tua. A música foi a música que me trouxe para o audiovisual, né? Eu comecei na música e por conta da música eu decidi fazer faculdade de rádio e televisão. Então eu sempre tive banda, né? Sempre fui vocalista, sempre tive uma conexão muito grande. E até falando sobre um pouco do meu lado pessoal, eu sempre fui um jovem, um adolescente que teve muitas questões com obesidade, né? Eu tinha obesidade desde quando eu era muito novo, né? E até eu acho que talvez por isso que eu tenha aberto os meus olhos muito para a questão de inclusão, de diversidade e tudo mais. Sofri muito bullying quando eu era criança. E uma das formas, um dos meus refúgios foi a música, né? A música me acolheu, né? E de que forma, né? A música pesada, o rock em si, o metal. Foi o metal que me acolheu, porque assim, como eu tenho essa ligação com a comunicação, eu me tornei vocalista. Que é a forma, assim, eu me sentia toda vez que eu subia num palco para cantar, era uma forma que eu expressava. Então, como eu te falei, eu sempre fui muito intenso. Só que eu nem sempre conseguia expressar o que tinha dentro de mim, tanto de frustrações, alegrias, enfim. Então, a música me trouxe muito isso, e o metal, o rock me trouxe muito isso, né? E aí, né, eu sempre tive banda na minha adolescência, foi por conta da música que eu acabei optando por fazer faculdade de audiovisual, e no período de faculdade mesmo eu desisti da música. Eu saí da banda, né, e parei com tudo e foquei mais em trabalho mesmo, parei 100%. E aí em 2019 eu decidi, né, eu recebi um convite para poder entrar numa outra banda, né, e aí isso reacendeu em mim, cara. E aí foi muito legal. Aí eu gravei vários clipes, porque agora, tipo, antes eu não trabalhava com audiovisual. Agora, trabalhando com audiovisual e também estando numa banda, então gravei vários clipes, várias coisas, até que houve essa situação de que abriram para concurso, né, de uma banda japonesa chamada Crystal Lake, uma banda de metalcore, uma banda japonesa que canta em inglês. E me inscrevi meio que como quem não quer nada, assim, e aí entre 250 pessoas eu fiquei entre 16, e dessas 16 eu fui o único brasileiro a participar da próxima etapa, e a próxima etapa foi uma etapa virtual, online, né, uma audição online,
E como eu trabalho com audiovisual, eu montei uma estrutura parecida com essa aqui, inclusive, com câmera e tudo mais. Então, eles até se assustaram, assim, falando, nossa, tipo, meu, que estrutura é essa que você montou? Você está no seu estúdio, está na sua casa? Eu falei, não, eu aluguei um estúdio para isso, né? E foi muito legal. Só que me conectei bastante com eles. Hoje eu tenho até um certo contato com eles. Eu tenho um contato com um vocalista que entrou, que é americano e tal. Só que acabou, assim, não indo pra frente, principalmente eu acho que pela situação de vida que eu fui muito sincero com eles e falei que eu tinha acabado de ter um filho, né? Hoje o Noah tá com 2 anos, mas na época ele tinha menos de 1 ano, né? Eu expus pra eles, né, essa situação, tal, em questão de trabalho, tudo mais, e acabei não passando, né? E como você falou, que bom e que ruim, né? Tipo, que ruim por não ter sido uma experiência que eu vivi, mas que bom porque hoje eu vejo que muitas coisas, muitas oportunidades, seja o nosso trabalho aqui, seja os trabalhos das produções da Salamandra em si, assim, que me trouxeram muitas coisas boas, né? Muitos benefícios. Hoje eu sou muito mais próximo do meu filho do que talvez eu estaria se eu estivesse fazendo turnê com os caras lá. Então, sei lá, as coisas acontecem como são para acontecer, né? E eu acho que, como eu falei no começo, Telão, eu acho que as nossas vidas elas não se entrelaçam de forma à toa. E eu sinto que eu tenho um propósito, e até falando sobre propósito, uma pessoa que me ensinou muito sobre propósito foi o Roberto Tranjan, que é uma pessoa que é muito ligada a você, né? E que eu acabei me conectando. Talvez a gente se conheça pouco, né? Eu vi ele pouquíssimas vezes, a gente trocou pouco. Gravou ele, né? Gravamos ele no Pode Incluir, mas a minha ligação dele é muito mais dos livros que eu li e da mensagem que ele tem sobre propósito em si. E eu acredito muito nisso, Telão. Acredito muito que a gente tá aqui por um motivo e que a gente precisa gerar algum impacto. Então, o trabalho que eu vejo da Consolidar, de gerar impacto na vida das pessoas, de transformar a vida das pessoas, de contribuir para o todo, é algo que eu sinto que eu tenho a ver também, né? É óbvio que a gente está falando sobre negócio também, eu tenho isso muito claro na minha cabeça. E eu consigo discernir muito bem. Temos negócio, óbvio, negócio, é trabalho, só que por que não um negócio, o trabalho, não pode estar relacionado com impacto na vida das pessoas? E diferente do que muita gente pensa, que é uma coisa que o próprio Roberto traz também, qualquer tipo de empresa pode impactar a vida das pessoas, né? Qualquer tipo de negócio pode impactar, né? Seja na forma que você está contratando as pessoas, seja você contratando pessoas que pertencem à diversidade, né? Incluir pessoas na nossa sociedade, seja você fazendo serviços humanitários, enfim, não importa o que você está fazendo, não importa onde você está trabalhando, onde você está agindo, você pode trabalhar com o seu propósito. E aí é onde eu vejo que eu me encaixo com a arte, com o audiovisual. Então, hoje, por exemplo, até sobre a música, assim, eu gravo pouquíssimos videoclipes. Não porque eu não queira, mas é porque, sei lá, o universo não me conectou com isso. E como eu falei, hoje eu atendo a Consolidar, atendo a Fundação Dorina, atendo o Instituto Telos, que é uma ONG, eu atendo a United Way. Acabamos de fazer um documentário muito bonito, Telão, que eu preciso te mostrar também. É um documentário que fala sobre a primeira infância, né? Eles têm um projeto chamado Crescer Aprendendo, e esse projeto ele impacta a primeira infância. Então ele trabalha com mães, né? Porque a questão é muito do cuidar de quem cuida, né? Mas eles trabalham muito em cima do impacto social que tem cuidar de crianças carentes de 0 a 6 anos. E esse documentário fala sobre isso. A gente acompanhou 4 mães, né? Desde o começo da jornada do processo de impacto que eles trabalham, né? Que vai desde alimentação, de fornecer cestas básicas, que é a base mesmo, né? Até grupos de acompanhamento psicológico, grupos no WhatsApp mesmo, dando dicas, né, para as mães, de como lidar com as crianças, palestras, sensibilizações e tudo mais. E a gente acompanhou essas mães e contou essa história, né? E foi muito curioso, assim, até entrar nesse assunto. A época que a gente estava entregando esse projeto foi justamente um momento onde o meu filho, que é o Noah,
que tem 2 anos de idade, acabou de fazer 2 anos agora. Ele passou por um momento muito difícil, né? Eu lembro disso, eu lembro muito bem disso. Foi difícil, é. Compartilhei com o Telo, com o pessoal da Consolidar em si, assim, que o Noah passou por um momento muito difícil, né? Ficou bem doente e tudo mais. E simultaneamente eu estava nesse processo de entrega desse trabalho, então eu me envolvi com esse projeto que fala sobre a primeira infância, que é o momento onde o Noah está passando, e até o que é falado lá sobre cuidado, cuidador e tudo mais. Eu me envolvi de uma forma, Telão, além de trabalho. Porque, na verdade, eu acho que é isso. E eu sei que você também é assim, né? Na Consolidade, isso aqui não é só trabalho. Isso daqui não é só negócio. Isso daqui é impactar pessoas. E aí eu consegui, assim, eu precisava, estava com um prazo muito apertado, e eu decidi editar aquilo de uma forma de muita verdade, e saiu muito bem, assim, deu muito certo. Por algo cósmico mesmo, assim, de envolvimento, de dedicação, e simplesmente surgiu, aconteceu, eclodiu, né, quando a gente envolveu carinho, né. Então, eu percebo um outro projeto também que envolveu muito carinho e dedicação, foi o projeto da Zara, que a gente fez. Sensacional, lindo, trabalho bonito, lindo, nem sei o que te falar. A gente fez um projeto junto com a Consolidar. Porque você se envolve, o Dan, né, ele se envolve afetivamente, emocionalmente, não tem nada errado, viu, gente? Assim, é engraçado, né, Dan? Parece que a gente tá... Quando a gente se envolve emocionalmente, afetivamente nas empresas, parece que as pessoas querem separar. Não, trabalho é uma coisa, propósito é outra, afetividade é uma coisa... Não, pelo contrário, qualquer empresa pode ter vida com propósito, todos os ambientes, todos os negócios, e que sejam envolventes. E Dan consegue, né, Dan, se envolver afetivamente com a história da pessoa. Então, putz, conta essa da Zara aí. Cara, é isso. Eu acho que precisa envolver verdade. E até por isso que tem alguns tipos de trabalho que eu não consigo entregar a qualidade que eu consigo entregar quando eu vejo verdade. E nesse projeto da Zara foi incrível, incrível, incrível. Foi um projeto que a gente fez a 4 mãos, né, junto com a Consolidar. E a ideia era a gente, no dia da visibilidade trans, a gente contar a história de personagens, né, de 4 pessoas trans, e contar a vivência delas tanto dentro da Zara, né, da operação em si, quanto fora também, né. E, cara, foi mágico. O processo em si, de você ouvir as pessoas, e tem um detalhe super bacana, que uma dessas pessoas trans também também é, né, uma pessoa com deficiência visual, né, e a gente teve todo um cuidado, assim, na comunicação. O Júnior estava lá, o Júnior estava conduzindo a nossa comunicação com ela, e também, depois disso, a gente teve um cuidado até nas pessoas envolvidas no projeto, da maioria das pessoas pertencerem ao movimento, né, serem pessoas LGBTQIAPN+, né, e assim, esse cuidado foi até, por exemplo, na dubladora, que a gente precisava da voz, né? Então, para a gente tornar acessível, né, e para a gente humanizar o processo, além da gente botar a legenda e a língua de sinais, quando a pessoa com deficiência estava falando, né, a gente também colocou uma dubladora trans também. Para ter uma relação empática. Uma relação empática e a gente humanizar esse processo. Então, não era simplesmente uma dubladora, um dublador, um locutor. Não. A gente colocou a Zara, que inclusive ela chama Zara. Você sabia disso? Eu sabia. Putz, ela chama Zara também. E, cara, o processo foi muito legal, muito bacana. A troca com o Rafa também, lá da Inditex. O Dan, mas sabe por que é assim? Porque tem amor, né? Tem verdade, tem transparência. Embora algumas pessoas possam achar que isso aí parece um marketing, né? Não é, cara, porque a gente vai na profundidade, vai voltada no respeito na relação, naquele verdadeiro, né, poder do pertencimento. E muito legal, porque tem um processo de disruptura. Por mais preconceito que alguns times ainda existem, né, que tem algumas pessoas que têm isso ainda, é um processo de total disruptura, porque a gente vai na veia da raiz, na questão, na essência da questão,
Cara, e é muito humano isso. Isso traz muita humanidade nas relações, viu, Dan? E isso é um talento que você tem, cara, e muito treino, né? Não é só o talento, né? É um talento com muito treino que faz com que isso aconteça. Pô, eles ficaram super contentes, né? Tá até quem quer, se quem quiser puder ver, né? Vou botar no link Bota da o link, descrição. bota no link. Eu acho que tem que botar também da UWB também, Vou colocar, que é vou muito colocar, importante, Dan. E obviamente que lembrando dessas histórias afetivas que você se envolve com isso, que não é qualquer um que faz. O que a gente faz junto, Dan, não é qualquer um que faz. Então, assim, e a gente não está na busca de muitos seguidores, a gente quer seguidores que realmente valorizam o que a gente está fazendo. Porque tem muita coisa que as pessoas seguem que são assim, tremendas bobagens, né? O pessoal segue uma pessoa que fala algum absurdo tão grande e tal, e vira uma viralização. Só que assim, a gente quer pessoas de realmente que se importam com o desenvolvimento humano, sabe? Acho que se fosse pegar um crivo, né, Dan, são pessoas que querem realmente o bem da humanidade. A relação respeitosa, a relação de pertencimento, de comunhão da humanidade. E que bom que você está falando, né? Você fala dessa questão do teu propósito, que me conecta muito com o Roberto também, né? Eu faço parte lá também do Instituto, né? Economia Natural. E é muito legal, quem sabe a gente não vai fazer um documentário juntos lá, via Consolidar, né? E via Salamandra, e via Instituto. Pode ser um sonho aí para a gente pensar. Depois eu vou bater um papo com você, Roberto, que está assistindo a gente aí. Né? Não, e quando você fala sobre documentário, sobre contar a história, eu fui percebendo, né? E como você falou também, é um processo, né? Eu fui ver o primeiro vídeo que eu fiz pensando em contar uma história que foi feito há 10 anos atrás. Inclusive, tem uma história muito boa, até falando sobre passado, que envolve a Consolidar. O primeiro, eu trabalhava, né, na fundação como CLT, e aí eu decidi sair para poder empreender, para poder montar a minha empresa. A primeira empresa que me contratou foi a Consolidar. Olha isso. Com o budget que eu recebi do primeiro job que eu fiz para Consolidar, eu comprei minha primeira câmera. Você sabia disso? Coisas que só acontecem, essas revelações aqui no Pode Incluir, então. Essa aqui. Sim, essa foi boa. Essa eu vou mandar pro Samuel Lima também, para garantir, viu, Samuel? Garantir, presidente, que realmente aqui sai coisas que nem eu lembrava, nem sabia, né? Pois é. Que legal. E é assim, tipo, vocês acreditaram bastante no meu trabalho. Eu lembro que quando a gente chegou lá na salinha, eu falei que eu tava saindo. E hoje mais ainda, né, do que você faz. Total. E assim, vocês acreditaram muito em mim, porque no começo eu tava crescendo um processo de evolução, me adaptando e tudo mais. Hoje em dia eu vejo coisas que a gente fez que eram legais, eram boas, mas eu vejo o quanto a gente evoluiu, né? Obviamente, 10 anos se passaram, né? E a gente vai aprendendo. E hoje eu considero a Salamandra uma produtora de vídeo que ela é especialista em contar histórias. Além da gente produzir o que a gente produz, independente do que a gente produz, a gente pensa em contar história. Porque história de pessoas é o que mais conecta. Lembra que a gente está falando hoje isso, né? Pessoas conectam. Marcas são compostas por pessoas. E se a gente não tem isso em mente de que a marca ela é regida por pessoas e o que conecta é a própria humanidade, a gente não vai conseguir alcançar essas pessoas. Então, assim, contar histórias é algo muito potente. Tanto que eu lembro um outro vídeo muito bom, que eu sou muito fã, que a gente fez da presença da Consolidar na Reatec. Sensacional. Você no primeiro podcast que a gente fez do Pode Incluir, você falou uma palavra que eu nunca sei pronunciar. Serendipidade. Serendipidade. Eu ouvi isso no primeiro podcast que você fez com o Roberto, e essa palavra ficou muito forte na minha cabeça. E aí, quando a gente foi contar a história da presença da Consolidar na Reatec, e especificamente a presença diferenciada, né, do Maurício Macedo. Do Maurício Macedo. É um presente também de ser humano. E foi pela primeira vez que vocês estavam participando do congresso, né? Conduziram o congresso. A gente fez parte da curadoria do congresso. E esse ano estamos juntos também, viu? Isso. Esse ano tem mais também, né? Tem mais novembro, para quem quiser, Reatec, Congresso Reatec, vai ter coisas muito bacanas aí. E aí,
eu pensei nisso, da conexão que você teve com o Maurício, também quando eu ouvi o podcast que vocês fizeram de várias serendipidades que estavam acontecendo junto ali, essas sincronicidades, né, do universo que estavam rolando junto, e a gente tinha que contar essa história. E a gente decidiu contar essa história com a sua presença lá no Congresso, você falando ali no Congresso, falando sobre essa presença que a Consolidar sempre quis ter, e a gente fez um fio condutor. Então a gente não simplesmente fez um vídeo de cobertura de evento, que é jogar um monte de imagem. Não, a gente abriu, conectou, depois a gente mostrou o Congresso, as coisas vão evoluindo, né, em si. E eu sou muito fã desse vídeo. E ele tem muito história, ele conta história. Coloca o link também pra gente poder, pra turma ver, ficou bem legal mesmo, daí eu lembro. E outra particularidade também é que esse vídeo ele nasce já acessível. Então eu pensei um roteiro para esse vídeo como se ele já tivesse acessibilidade. É como se ele já tivesse acessibilidade desde do seu nascimento. Então, muitas vezes quando a gente vai acessibilizar um vídeo, ele vem pronto para a gente, editado, e aí com base nisso a gente pensa nas libras, nas legendas e na audiodescrição. A audiodescrição é um processo mais difícil nessa etapa, porque como impacta na voz que está falando ali, a locução e tudo mais, a gente tem que adaptar espaços e às vezes a gente não tem tempo suficiente para descrever a cena. Nesse vídeo especificamente, e em muitos outros vídeos que a gente constrói para consolidar, a gente já cria o roteiro pensado nisso. Então, ao invés de eu ter que espremer uma fala de audiodescrição, eu já monto ele pensando que ali, naquele pedacinho, naquele trecho, vai ter a descrição. O roteiro é montado em conjunto. Então, isso tem a ver com desenho universal, né? O conceito do desenho universal das coisas funcionarem para todos desde a sua essência, desde a sua raiz, né? Desde o nascimento, né? Desde o nascimento. Então, a ideia, talvez isso até é algo, talvez essa linguagem é algo que talvez possa até evoluir, crescer e virar um método, talvez, possa ser, não sei, né? Isso tem evoluído muito e o que é legal é que a Consolidar é um grande laboratório para a gente ir trabalhando esses conceitos novos, né? E a gente acaba chamando a atenção, né? Como é o nosso podcast, dessa linguagem que a gente tem, como esses vídeos, para que a gente possa trabalhar coisas realmente disruptivas, de trazer a inclusão, a diversidade dentro da linguagem, trazer a comunicação, a sensibilização junto disso. Então, vai ser um prazerzaço enorme a gente pensar num documentário também junto com o Roberto, lindo. Contar essa história junto e sempre com a acessibilidade junto. Ô Dan, e eu tô entendendo que vocês estão entendendo o que ele faz, né? O que a gente faz juntos, né, Dan? E que é muito legal saber assim, não precisa ser tão... Não precisa ser, a gente não tá, né? Pode começar com simples relação de respeito na sua empresa, onde um primeiro vídeo que o teu colaborador contratado, né? Ele entra na empresa e o primeiro vídeo de boas-vindas, onde vai falar um pouco da cultura da tua empresa, onde vai falar das boas práticas, que esse vídeo seja acessível, que esse vídeo tenha um olhar, que o Dan acabou de dizer, que tenha já no nascimento uma cultura, né, voltada à acessibilidade. Porque assim, muito difícil, depois de um vídeo montado, que não está planejado, pensado nisso, você vai lá e coloca só libras e coloca lá a tradução e faz áudio. Muito difícil, porque você vai embolar aquele meio de campo. Então, vale muito a pena, contratem a gente, aí tem nossos links da Consolidar, né? O Dan é um solar nosso oficial, tá? Assim, a gente vive para vender o Dan, então tá aqui fazendo a minha propaganda para você, Dan, porque assim, a gente acredita nisso. Né? A gente sabe o quanto isso, e quando você fala de propósito, voltando um pouquinho, é muito importante a gente está vendo aqui lembrar assim, toda empresa pode ser uma empresa de propósito, e toda empresa pode fazer a caminhada desse ser humano que está lá dentro ser mais suave, seja ela com qualquer pino, qualquer pilar da diversidade, com uma relação de uma cultura de assédio, uma cultura capacitista. A gente tem que ter essas rupturas do anti-assédio, o anticapacitismo, o anti-homofobia, o anti... e aí vai. Porque se você tem na tua empresa uma cultura de amor de verdade, uma cultura inclusiva de verdade, você vai facilitar a vida dessas pessoas que estão lá dentro e o teu cliente vai perceber.
O teu cliente percebe como a gente já levou 3 empresas para receber prêmio na ONU, pô. O que não é pouca Padaria coisa, Real, Bosch e Cummins não foi de bobeira lá. Foi porque realmente vivem, né, o seu propósito na integridade, porque acreditam nisso. E sabe o que eu acho que é legal, Telão? Até desses cases, é observar, como eu acompanho de perto, eu observo a jornada dessas empresas junto com a Consolidar e vejo o quanto essas empresas cresceram até nesse olhar. Né? Você fala muito sobre... acho que é a 5ª vez que a gente está falando do case do Doi aqui, mas que é muito bonito, não tem como, né, não falar, não comentar dele falar a nossa gente, né? Esse case é muito legal. Até trazendo um pouco desse conceito que a gente estava trazendo também sobre muitas empresas chegam para cumprir cota, entendem o propósito, entendem o conceito e aí partem para poder trabalhar de forma em cima do propósito e não só sobre cumprir cota, né? E é por isso que essas empresas crescem, né? Carregando carregando esse mérito, de certa forma, né? Merecendo esse mérito, merecendo esse mérito, exato. Porque eu acho que assim, todo mundo ganha ali, né? As pessoas que precisam ganham, as empresas ganham, a Consolidar ganha. Assim, às vezes é tão óbvio que a gente não consegue enxergar, né? E aí quando você vê as coisas se conectando e aí as pessoas olhando no propósito, olhando para que elas estão aqui e tudo mais, aí você fala, puxa, faz sentido, né? E eu acho que a Consolidar é um grande facilitador de conexão. Seria um processo de abertura de olhos, assim, sabe? De tipo... sei lá, é o que eu falei para você. As empresas muitas vezes chegam para cumprir cota, a Consolidar vem, mostra o propósito e aí a empresa começa a caminhar e crescer cada vez mais e naturalmente abrindo outras portas que envolvem negócio também, portas que envolvem também as pessoas quererem trabalhar lá, as pessoas estarem felizes ali. E isso só cresce, porque pessoas felizes trabalhando em lugares tornam os lugares mais felizes também, né? E você trouxe uma referência, né, quando fala dessa minha gente, até para contextualizar, para quem não sabe do texto e o contexto inteiro, né, Dan? Essa história na real, há 13 anos atrás, quando começou a virar nosso cliente, né, o próprio Doia, que está como CEO da empresa lá, ele começa na contratação, ainda a gente chama da porta da entrada, ainda preocupado, poxa, como é que eu vou contratar essa gente? E hoje virou palestrante referência, junto com a gente, né, com a Real, e com a Consolidar, e com Salamandra, vira uma referência porque hoje quando ele fala isso, ele fala assim, essa gente que eu via ontem, hoje eu vejo como minha gente. Então, uma empresa acima da lei de cota, foi para a ONU, então tudo isso, né, a gente viveu juntos, e isso faz com que o ambiente de cada cliente que a gente traz, que a gente cuida, vira um ambiente de pertencimento, onde as pessoas se sentem respeitadas. Gente, se vocês entenderem o quanto isso potencializa quanticamente as relações, inclusive gera lucro. Porque é engraçado, né? As pessoas têm medo de... Porque gente feliz atende gente que vai ficar feliz. Porque um bom atendimento te gera prosperidade. E isso volta o quê? Você vai querer continuar sendo atendido por gente feliz. Então, o poder da diversidade e da inclusão feito com amor, como você faz, né? E como nós fazemos juntos, ele traz um ambiente seguro, um ambiente de pertencimento, um ambiente feliz e gera riqueza em todas as dimensões. É isso, né, Dan? Totalmente. Ô, Dan, que papo bom, hein, cara? Como vai fluindo, né? Só foi, né? Nossa, só foi, né? Você sabe que tem umas perguntas que eu faço aqui, né? Uma das perguntas é o que o meu irmão Dan veio fazer aqui hoje e que ainda não falou, e que eu não te perguntei, e que está no teu coração que você quer falar. O que ainda o Dan gostaria de falar para esse povo todo que está assistindo a gente aqui? E depois tem mais perguntas para o final, né? Tá. Talvez o que eu queria falar e não falei é que é muito importante. Eu sou meio filosófico, assim, né? Eu gosto dessas viajadas, assim.
Mas eu acho que é importante as pessoas serem transparentes em todas as suas relações. Quando a gente fala sobre a gente agir na nossa vulnerabilidade, ser vulnerável é sempre importante, né? É um processo da gente se tornar vulnerável, falar das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E o que eu queria trazer é falar sobre isso, né? A gente precisa ser vulnerável, independentemente da situação, independentemente da onde a gente está, porque toda pessoa tem vulnerabilidade, toda corporação tem a sua vulnerabilidade, e quando a gente está disposto a trabalhar dentro da nossa vulnerabilidade, a gente cresce. Então não tenham medo de transpor, porque eu acho que a transcendência, né, você ultrapassar determinada situação, ela acontece a partir de você reconhecer algo. Então primeiro você reconhece, você olha, você reconhece essa sua vulnerabilidade, e a partir disso você transcende. Eu sinto que eu sou uma pessoa que eu vivo nesse meio. Eu estimulo muitas vezes as pessoas a encontrarem as suas vulnerabilidades, talvez a partir da minha intensidade, porque eu sou um cara muito intenso, então, que eu falei, eu vou falar, eu vou brincar, eu vou ser alegre, eu vou ser agitado, mas eu sou a favor de ser de verdade. E ser de verdade é isso, né? Você expor as suas vulnerabilidades. Então, talvez essa seja a primeira coisa que eu gostaria de falar e talvez eu não tivesse falado. E você é um cara de verdade, cara, porque a gente tem essa relação de mais de 10 anos e toda a relação que a gente tem é muito conectada, é muito honrosa, viu, Dan? Queria te falar isso aqui publicamente, porque essa nossa relação profissional, ela é honrosa. A gente não mitiga, a gente é verdadeiro um com o outro, a gente é transparente um com o outro, a gente é vulnerável. A palavra, né, esse valor vulnerabilidade é o valor que mais faz com que o ser humano se desenvolva, que saia do ponto B, vai para o ponto C, do ponto C, entendeu? Porque se a hora que você perder a vulnerabilidade, você achar que sabe tudo, né, Dan? A gente trava. Totalmente. Não totalmente. é isso? É isso, é isso. E tem tudo a ver com a nova economia, tem tudo a ver com isso de crescimento. Tudo a ver com gente em sua melhor versão. O que a gente prega, né, Dan? Acho que o que a gente prega em conjunto é a gente fazer uma sociedade com pessoas se tornando as suas melhores versões. É muito comum, às vezes eu vou em alguns clientes iniciais, né, que eu começo o cliente ainda, e aí alguns perguntam, poxa, mas o mundo está ficando muito chato e não sei o quê. E aí a resposta é, com muito cuidado, né, porque pode ferir até a pessoa, mas assim, se o mundo está chato, como é que eu vou me tornar a minha melhor versão para fazer com que a minha fala, a minha coerência, tudo que eu penso aqui e aqui, eu não vou ofender ninguém, eu vou entender a dor do próximo. Como é que eu faço para desenvolver essa relação de empatia e de vulnerabilidade em mim, que eu possa me tornar uma melhor versão, sabendo que eu tenho que lidar com várias questões que antigamente eu não sabia, mas eu vou falar da forma certa agora. Porque eu sei que, apesar de tudo, de eu ter que me reeducar na minha fala, de um letramento social, eu preciso, de fato, respeitar o ser humano. E se o ser humano está gritando por aquilo, entenda, observe, se transforme para entender esse cara melhor e respeitar. E que é o que a gente faz, né, meu irmão? E que é o que a gente faz, né? E com maestria. Eu acho que é imperdível vocês entrarem em contato com a gente vai levar Dan aí para conversar, a gente pode fazer processos assim, volto a dizer, não precisa ser um grande documentário inicialmente, né, Dan? O documentário vem por vir. Sim. Mas o documentário é o que a gente quer no final, né? Exato. Porque vai ter essa conexão com gente. Mas a gente pode começar com pequenos, grandes passos ali, pequenos, grandes gestos, onde começa fazendo um vídeo. Às vezes eu entro em empresas, né, que estão falando que estão cumprindo a lei de cota. Eu entro na empresa, aí tem um vídeo de entrada, aqueles vídeos de boa prática que você tem que botar a bota e o CPI, aquela coisa toda. E você fala, caramba, se eu fosse uma pessoa com deficiência visual, com baixa visão, uma pessoa com algum tipo de deficiência aqui, pronto, já mostra tudo sobre a empresa. Naquele vídeo me revela toda a intensidade e todo o desconhecimento de uma empresa que às vezes acha, de forma enviesada, que está sendo inclusiva, Dan.
ela acha que está sendo inclusiva, está com a maior das boas intenções, só que ali, para qualquer pessoa que conhece minimamente, ou está em lugar de fala, ou uma pessoa com deficiência visual, ou seja o que for, né, essa pessoa já percebe que não tem essa conexão. E aí já começou torto a relação. Por isso, assim, nesse processo, o que a gente faz de vídeo de primeiro papo, né, de vídeos institucionais, pô, vale a pena, gente. É um investimento sagrado. É um investimento voltado a respeito e pertencimento do ser humano. A hora que vocês começarem, vocês não param mais. É isso, Dan? Corretíssimo. Dan, eu tenho 2 perguntas mágicas no final. Uma delas é um medo. Eu queria saber qual que é o medo do meu irmão Dan. Meu medo. Eu tenho vários medos, na real, né? Eu sou um cara muito ansioso, então tenho vários medos, né? E a ansiedade está diretamente relacionada com o medo. Mas meu medo é de não realizar, né? Então, é de faltar com esse propósito. Talvez o meu medo seja não me botar em situações genuínas de vulnerabilidade e não evoluir. Entendeu? Então, talvez esse seja o meu maior medo. De me fechar, achar que eu não preciso aprender mais, achar que eu não preciso crescer em todos os aspectos, como pessoa, como profissional, como espírito, como alma, e talvez esse sentimento de não realizar, de passar pela Terra sem gerar algum tipo de impacto. E isso falando do nível mais humilde possível, no sentido de, tipo assim, eu não quero mudar o mundo, não quero transformar o mundo, mas eu quero, enquanto eu estiver aqui, não ser um peso morto, sabe? Eu quero... Então, esse é um medo, não conseguir realizar o que eu gostaria de realizar aqui. Olha, você está superando bem esse medo, que eu te falo que você é muito importante, cara, para essa humanidade toda aqui. Isso é muito importante para a família consolidar aqui. Você não tem noção o quanto a gente te quer bem, né? Então, continue com essa vulnerabilidade. E eu entendi o que você falou perfeitamente, eu tenho certeza que todo mundo entendeu aqui, né? Porque é quase que a hora que a vaidade... Porque você é bom, velho. Você é bom. Eu sei que você é bom. Todo mundo sabe, né? A família consolidada, então, todo mundo te adora. Então, e pelo fato de ser bom, às vezes passar na conta de você achar e sair dessa vulnerabilidade, dessa humildade, dessa simplicidade que você tem, do desejo do novo, né? Dessa coisa que você já sacou, né? E para um lado de vaidade, e aí começar não performando mais aquilo que você é na essência, vivendo o seu propósito. Cara, eu te falo que é um medo difícil de acontecer, porque eu te conhecendo na essência, você está há bastante tempo já solidificado com essa raiz muito natural, muito essencial e bonito, cara. É bonito de ver, viu, Dan? Meu irmão, e um desejo desse meu irmão? Um desejo. Um desejo... Aí, eu talvez vou falar um desejo que não necessariamente está ligado ao meu eu pessoal, mas ligado a um desejo que eu penso que eu gostaria que acontecesse para o futuro, por exemplo. Eu gostaria que a gente vivesse um mundo mais igual, com pessoas podendo viver de uma forma mais justa, mais leve, mais tranquila, sejam pessoas com deficiência, sejam pessoas que têm uma necessidade social mesmo, em questão monetária. O meu desejo é que as pessoas vivam de uma forma mais igualitária, né? E não importa como isso vai acontecer, Telon. Eu desejo muito, eu vejo muito potencial, né, na nova economia, várias possibilidades e potenciais, mas para mim não importa muito como. Se eu pudesse desejar alguma coisa, é que as pessoas pudessem viver de uma forma mais igualitária, mais leve, como você sempre fala, né, de transformar a vida das pessoas de uma forma mais leve. Eu gostaria que a vida das pessoas fosse mais leve, né, e não precisasse passar porque coisas que as nossas gerações passaram, e enfim, acho que é isso. Dan Lima, meu irmão, eu vou querer que você vai botar neste vídeo aqui, que vai ser único, as nossas tocadas, que vai ser que tá aqui. É uma honra estar aqui com você, meu irmão. Uma honra mesmo. Eu quero te dar uma canequinha aqui. Isso aqui é legal porque eu acompanho, né, obviamente, todas as gravações. E, cara, finalmente eu vou ter a minha. Olha que legal aqui.
Eu participei, tô muito feliz, Telão. Foi legal de ter participado. Tô muito feliz de estar junto de vocês, de estar ajudando a manifestar esse projeto. E com a canequinha, né? Show de bola. E tem que ter também agora, no final, no encerramento agora. Vamos botar então telão tocando e depois um trechinho de eu cantando pra gente ver o contraste. Sensacional. E ver o quanto que desse contraste a gente se conecta e se une. O quanto isso tudo conecta e une, inclui, não é? Fazer esse pertencimento. Meu irmão, te amo de coração. Você faz parte da minha vida, da vida de toda a família. E tamo junto, cara. Pra sempre, pro que deve é. Tá bom? Vamos fazer a história. Vamos fazer a vida das pessoas mais suavizadas, né? E o como a gente está fazendo. É isso. Né? Um a um. Gratidão, meu irmão. Obrigado. Sabe que essa música aqui foi muito interessante, que quando eu era pequeno minha mãe queria que eu tocasse piano e eu acabei que nunca toquei piano. E aí minha mãe, eu percebi que ela estava ficando adoecida, eu perdi a mãe faz 2 anos atrás, em 2022, e foi muito interessante que eu acabei comprando piano para tocar para minha mãe. Hoje eu toco um pouquinho, mas eu fiz uma música para ela antes dela morrer, e essa música eu queria compartilhar um pouquinho aqui com meu parceiro Dan Lima, que a gente acabou de fazer esse pod, então eu queria colocar essa música em um certo destaque.